A missão é possível. Por mais que o inimigo tente, por mais que as situações tentem, por mais que o faraó tenha tentado deter a Moisés, por mais que as muralhas tenham tentado deter a Josué, nada pode deter aqueles homens que Deus chamou para fazer grandes coisas. Nada pode deter Daniel, preso na cova dos leões. Eles acharam, vamos matar, vamos pegar e vamos sufocar, vamos colocar ele na cova dos leões. Mas Daniel teve que passar a noite ao lado dos leões. Os leões famintos tiveram que jejuar. Por quê? Porque nada pode deter a igreja. Não vai Aleluia. ser o som, não vai ser a falta de instrumento, não vai ser a dificuldade a respeito de uma palavra no tablet, no computador. Não, nada pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. É simplesmente assim, tá? Verdade. Maravilha. Golias não conseguiu derrotar Golias não conseguiu derrotar Davi, Acabe não pode matar Elias, os leões não puderam comer a Daniel, a tumba não pode conter a Jesus, e a perseguição não parou a igreja. Eu não sei qual é a sua missão, mas eu sei que a sua missão é possível. Por mais que o inimigo tente, por mais que situações tentem nos parar, nada pode parar a igreja do Senhor. Eu quero compartilhar com você a respeito de uma história muito forte, muito poderosa, que me chama a atenção. Em 1 Samuel, capítulo 13, você vai ver que Saul tinha acabado de ser rejeitado por Deus. Saul fez um sacrifício que não era para ele ter feito, era para que o profeta Samuel fizesse. Mas Saul pegou e quis se antecipar, quis tomar a frente do profeta, quis fazer algo que não estava nas mãos dele, e Deus o rejeita. Por isso Deus falou: opa, eu já escolhi um homem segundo o meu coração. Porque muitas das vezes nós queremos fazer coisas para Deus, nós queremos fazer situações e falar: Deus, eu estou fazendo, eu estou mostrando. Mas a verdade é que muito mais vale obedecer ao Senhor do que sacrificar. Então nós precisamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é só fazer a vontade do Senhor, é fazer aquilo que realmente Ele quer. Muitas das vezes nós fomos ensinados de um jeito, muitas das vezes os homens nos doutrinaram, muitas das vezes a igreja nos doutrinou. Mas o que é que Deus quer para você? Qual é o chamado do Senhor para a tua vida? Muitas das vezes as pessoas sonham com o seu chamado, as pessoas querem algo para você, mas qual é o verdadeiro chamado de Deus para a sua vida? Agora Saul, ele se encontra numa guerra diante dos filisteus, e os filisteus vieram com 30 mil carros e 6 mil homens contra o exército de Israel. O exército de Israel fica completamente apavorado, completamente desesperado, ao ponto dos homens começarem a se esconder em cavernas, a subir montanhas, a passar para o exército do inimigo e dizer: nós estamos contigo, nós somos contra Saul. Você vai ver o povo de Deus, os homens escolhidos pelo Senhor, eles ficaram tão desesperados. A Bíblia diz que o exército inimigo era como areia do mar. Era um exército muito grande, 30 mil carros, 6 mil cavalos e seus cavaleiros. O exército de Israel fica completamente apavorado, ao ponto de todos fugirem. Na verdade, sobrarem apenas 600 homens com Saul. Só que acontece de que Saul ele vai se estagnar. Ele fica desesperado com o seu exército. Eles param debaixo de uma árvore e ficam lá, talvez pensando: e agora? O que nós vamos fazer? E agora? Como é que nós vamos enfrentar um inimigo tão grande? Como é que nós vamos numa batalha que nós não temos homens suficientes? Nós estamos acostumados a vencer a guerra, nós acabamos de vencer os filisteus, mas agora os filisteus eles vieram com um exército muito grande, ao ponto de apavorar aqueles homens. Só que você vai ver que Jonas, ele estava inconformado. Deixa Jonas ver, Jonas estava inconformado. Ei, eu não aceito isso. Eu não quero que isso continue dessa forma. Eu não quero que isso continue desse jeito. Como é que o povo de Deus vai ficar paralisado, rendido, com
inimigo. Não dá. Então Jonatas, ele pega o seu pajem, o seu carregador de armas e fala assim: vamos atrás do exército inimigo. Vamos atrás daqueles homens. Vamos subir o desfiladeiro e nós vamos lá, porque eu tenho certeza que o Senhor há de nos dar vitória, né? Se Saul fosse desse jeito, não haveria filisteu e nem inimigo algum que pudesse contra o exército do Senhor. Inimigo algum poderia atacar o exército de Israel. Por quê? Porque Jonatas, ele estava dizendo: eu confio em Deus, eu tenho certeza que Deus vai nos dar vitória. Mas Saul estava amedrontado. E aí eu fico pensando, aqueles homens debaixo de uma árvore, olhando, olha lá o tamanho do exército inimigo, olha lá o tamanho dos gigantes, olha lá o tamanho das situações que nós vamos ter que enfrentar. E nós somos assim muitas das vezes. Vem gigantes, vem tempestades, vem situações adversas contra nós, a gente paralisa, a gente, estagna e fica: eu não vou conseguir passar nessa prova, eu não vou conseguir vencer esse gigante, eu não vou conseguir vencer essa situação, eu não vou conseguir alcançar do outro lado. Mas a verdade é, se você colocar o Senhor na frente da batalha, você vai chegar do outro lado. Jonatas sozinho resolveu testar, os filisteus. E aí ele bola uma estratégia e pede um sinal de Deus, crendo que Deus estava mesmo com ele naquela jornada meio maluca, corajosa, atrevida, mas também ousada. E eu creio que Deus, ele tem colocado homens e mulheres ousados nessa igreja. Homens e mulheres que dizem: ei, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da situação, não importa o que venha contra nós, nós viemos aqui, fomos chamados e escolhidos para fazer grandes coisas, fomos chamados e escolhidos para pregar sobre Decápolis, fomos chamados e escolhidos para falar do nome do Senhor e fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu creio que o Senhor te chamou aqui nessa noite para avivar a tua vida. Eu creio que o Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer: ei, nada pode me parar, não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho das situações, o que importa é eu fui chamado e escolhido do Senhor para essa grande obra, e eu irei vencer essa batalha. Aleluia! Verso 6, acompanhe comigo. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. E aí acontece o seguinte: quando eu leio incircuncisos, eu me lembro que a incircuncisão, ela é simplesmente um pacto, uma aliança com o Senhor. Aí Jonatas estava falando assim: ei, o exército dele tem 30 mil homens, o exército dele tem 50 mil homens, tem não sei quantos cavalos, eles têm gigante, eles têm isso, eles têm aquilo, eles têm grandes armas, eles têm assim, eles têm assado, eles têm um exército poderoso, mas eles não têm uma coisa: eles não têm aliança com Deus de Israel, eles não têm aliança com Deus Todo-Poderoso, eles não têm uma aliança com quem realmente eles deveriam ter. Então não importa o tamanho do exército deles, não importa o quanto de arma eles têm, não importa quantos cavalos e cavaleiros eles têm, o importante é: nós temos uma aliança com o Senhor. Uma aliança com o Senhor. Isso faz a diferença. Não é a quantidade, mas sim a aliança, mas sim a postura, mas sim viver diante daquilo que o Senhor te chamou para viver. Paulo, aos Gálatas, capítulo 5, e a Romanos, capítulo 2, ele vai falar para os Gálatas assim: ei, vocês ainda estão querendo fazer a circuncisão? Vocês ainda estão querendo se cortar? Ei, não é mais esse símbolo da presença do Senhor, porque de nada vai fazer a circuncisão, um corte no seu corpo, mas o seu coração está longe de Deus. Nada vai vocês viverem presos a uma lei e esquecer aquilo que Deus tem falado ao coração. Ei, e deixar Deus mover o coração, queimar dentro do coração de cada um de vocês. Então, a aliança que o Senhor tem contigo hoje é dizer: filho, filha, ei, dá no teu coração, para que eu possa fazer aquilo que me apraz, aquilo que eu tenho que fazer na sua vida. Ei, aí você vai entender: não importa o tamanho do exército inimigo, não importa o tamanho do gigante, não importa as tempestades, importa que você tenha uma aliança com o Senhor.
Aí ele fala assim: vamos passar a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar vitória, ainda que sejamos poucos. Em primeiro lugar, quem quer fazer a missão possível precisa ter iniciativa. O exército estava parado, sentado debaixo da árvore, no versículo 2. E aí você vai ver, né? Quando eu penso no exército, eu penso exatamente na igreja. E eu não estou falando da igreja A ou B, eu estou falando de você que está sentado. Você como igreja. Será que nós estamos paralisados? Será que nós estamos parados diante das situações que o inimigo tem colocado diante de nós? Será que nós estamos paralisados diante de tudo aquilo que o inferno tem colocado diante da nossa frente? Diante dos desejos da carne, a concupiscência dos olhos? Será que nós estamos ficando estagnados diante do pecado? E Deus falando: ei, filho, eu não te chamei para ser escravo do pecado, eu não te chamei para viver nessa vida, né, de desgraça, eu te chamei para algo muito maior. E a verdade é que aquele povo, o povo de Deus, escolhido de Deus, estava debaixo da árvore. Algumas versões da Bíblia dizem assentados. Aí eu falei assim: se estava sentado, devia ter uma meia dúzia deitado, dormindo, cochilando. Está entendendo? Muita gente parada, muita gente que não se levanta, mas eu creio que Deus tem levantado um povo que vai fazer a diferença. Deus tem levantado Jonatas, Deus tem levantado, né, o seu fiel escudeiro, que não importa o que aconteça, fala: Jonatas, eu estou contigo, eu estou contigo. O que o teu coração for fazer, pode ter certeza, eu irei contigo. Faça, porque o Senhor está contigo. Está entendendo? Então Deus, no meio de um exército parado, Deus levanta um homem e o seu ajudante para mudar a história, para dizer: ei, algo vai acontecer diferente aqui. Independente se todos pararam, independente se as igrejas se corromperam, independente se os homens falharam, independente se os líderes estão focados em outra coisa, eu não me rendo. Eu irei viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu creio. Você pode declarar: eu irei viver aquilo que o Senhor tem para mim. Pode ser melhor, pode ser mais forte. Eu irei viver aquilo que o Senhor tem para mim. Eu irei viver aquilo que o Senhor tem para mim. Muitos querem vencer na vida, mas não saem da cama, não correm atrás do seu objetivo. Está entendendo? É gente que reclama do gigante. Ah, mas tem tantas situações. É gente que reclama que não consegue alcançar os seus objetivos. É gente que não consegue, né, chegar em lugar algum, mas muitas das vezes está paralisado. Ah, mas para você foi tão fácil, mas para o outro é tão legal, porque eu queria tanto. Tantas pessoas falam: mas eu queria tanto. Essa semana eu falei para a menina: a gente vai ter que fazer igual eu. Acorda às 6 horas da manhã e faz. Não, mas aí é coisa de maluco. Mas se eu quero, eu preciso pagar o preço. Não tem jeito. Tá entendendo? Acorda às 6 horas da manhã e faz. Mas aí não dá. Para mim dá, porque para você não dá. Tá entendendo? Então, às vezes a gente fala assim: eu não consigo, eu não alcanço, mas eu estou paralisado, igual o exército de Israel, debaixo da árvore, sentadinho na pedra, sentadinho na sombra e água fresca, e falando assim: para ele é tão fácil. Não, ele está levantando o cinto, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, ele está estudando, ele está se dedicando para alcançar algo que você está reclamando. Então, não seja como aquele povo que, por mais se dizer ter uma aliança com o Senhor, estavam paralisados. Se mova. Não olhe o tamanho dos gigantes, olhe para quem fez a promessa e tenha iniciativa. Você faria em tudo o que você não tem. Mas e se eu tentar e não conseguir? Ah, mas é que agora eu estou velho para isso. Ah, mas é que é assim. Ah, mas é que é assado. Tenta, velho. Tenta na idade que você está. Tem que começar. Você só falha
se você não tenta. A verdade é, por mais que você tenha um pouco mais de dificuldade, por mais que hoje você tenha que fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo para você alcançar o seu objetivo, se é o seu objetivo, se sacrifique para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus te chamou para fazer. Está entendendo? Alguns falam assim, mas eu queria tanto estudar inglês. Estuda, mas agora eu estou velho. Eu comecei a estudar de verdade, já tinha quase 20 anos. Agora eu estou com 22. Então, na verdade, não, na verdade é o seguinte, a gente, eu não tenho dinheiro, porque eu não tinha dinheiro, mas agora você trabalha, agora você pode. Mas agora eu estou velho. Não, dá tempo, dá para você estudar, dá para você fazer, dá para você se dedicar. Mas eu queria fazer uma arte marcial. mas eu queria fazer academia. Mas eu queria fazer uma caminhada. Caminhada é mais fácil ainda, é só fazer. Sai andando, meu filho. Tá entendendo? Eu ouço cada coisa e falo assim, mas por que não faz? Porque não dá, não tenho tempo, não tenho isso. Tem tempo, dá para fazer. É só querer. Eu quero até um Jonas escalando aí para você pegar a história comigo. Verso 14, capítulo 14, verso 4. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento dos filisteus, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Em segundo lugar, quem quiser fazer a missão possível precisa passar pelo processo. O processo é que é doloroso. O processo é que é difícil. Porque a gente quer conquistar as coisas. A gente quer chegar no objetivo. Mas o problema é o processo. A gente coloca 1 milhão de empecilhos, mas a verdade é, nós não queremos... Muito obrigado. Aqui o carregador. A verdade é que nós não queremos encarar o processo. Está aqui, obrigado, aqui o cabelo aqui. Tá? Nós não queremos encarar o processo. Muito calmo para mexer nesse carro. Tá? Nós não queremos encarar o processo. E às vezes o processo é doloroso, às vezes o processo é um gigante que a gente vai ter que derrubar. Mas eu sempre digo o seguinte: para mim hoje, a rede social aí mais influente deve ser o Instagram. Porém, eu costumava pregar sobre Davi, eu falava na época do Facebook. Eu acho que eles são tudo ligados, né? Uma coisa ligada na outra. Mas a verdade é a seguinte: o Facebook é onde você consegue se promover. O Instagram hoje você consegue se promover. Você vai lá, tira sua foto, até para ficar mais bonito, né? Tira sua foto, coloca lá, posta o seu vídeo, postar meu vídeo tocando, meu vídeo pregando, não sei o quê. E aí começa a promover o vídeo, viralizar e fazer acontecer. Tá entendendo? E aí eu penso, Davi, ele precisava de um Facebook para ele chegar onde ele tinha que chegar. Só que naquela época, o pessoal era igual eu, dinossauro no computador. Ninguém sabia mexer nas redes sociais. Então Deus falou assim: já sei, vou te promover, vou te dar uma parada que vai fazer você bombar. Todo mundo vai te conhecer, Davi. Tá entendendo? Aí Davi falou assim: todo mundo vai me conhecer. Vou colocar um gigante no teu caminho. Muitas das vezes a gente acha que o gigante é para nos matar, o gigante é para nos derrubar, mas a verdade é que o gigante é para te promover. Situações que vêm contra você, elas são para te levar aonde Deus quer te levar, para Deus mostrar para você mesmo que você é capaz, que você consegue chegar lá. Por mais que seja difícil, por mais que seja um gigante, esse gigante não veio para te matar, essa situação não veio para te parar, essa situação veio para te promover e te levar ainda mais longe, e te levar onde Deus tem que te levar. Não importa o tamanho do gigante, o importante é aquele que prometeu, é fiel para cumprir, aquele que te chamou vai te levar aonde ele tem que levar. Então,
de processo. O processo de Davi foi dando pedrada no leão, dando pedrada em urso, rasgando e pega um e pega outro, até o momento que ele olhou para o gigante e falou: morre. Aquilo foi no oculto. Agora esse gigante, todo mundo vai vir me vencer, e eu vou poder chegar aonde Deus tem para chegar. Processo. Se você quer fazer a missão possível, é necessário passar pelo processo. Mas a verdade é que eu escutei uma frase um dia, que nós somos muito bons de iniciativa, nós somos mais ou menos de continuativo e terríveis em acabativo. A verdade, eu nem sei se isso existe em português, mas a verdade é que nós começamos bem. Agora eu estou aqui no Ministério de Louvor. Agora eu estou pregando. Agora eu estou fazendo, abrir igreja. Ui, rapaz, quanta gente que eu vi abrir igreja. Abrir igreja, agora eu sou pastor. Aí nós somos muito bons de iniciativa. Mas aí na hora de dar continuativa, o primeiro gigante a gente já enverga. O segundo a gente cai. Aí a gente desiste, mãe. Chama minha mãe, chama meu pai. Aí a gente fala: Deus me abandonou. Está entendendo? A gente começa algo, a gente começa na academia, a gente começa a estudar. Aí a gente: pô, mas a faculdade está muito difícil. Dá para mim lá, não, desiste. Mas é que é isso, mas é que é aquilo. Aí na hora de continuar, são poucos que continuam. E lá na acabativa, que é finalizar o processo, chegar lá no final e falar assim: rapaz, foi pancada, foi tiro, foi situações adversas, né? Foram situações adversas que eu enfrentei para chegar aqui. Eu tive problema financeiro, eu tive dificuldades nisso, eu tive dificuldades naquilo. E aí, hoje, eu estou formado. Hoje eu alcancei o meu objetivo. Hoje eu alcancei a vaga esperada. Hoje eu passei na prova. Mas a verdade é, a gente precisa entender que o processo, ele muitas das vezes é difícil. Muitas das vezes ele é doloroso. Muitas das vezes são dificuldades que a gente vai enfrentar. E Jonatas, ele sabia o tamanho do desafio, que era para chegar até aonde estavam os filisteus. Ele sabia, mas ele não se rendeu a isso. Como nós acabamos de ler, existiam 2 desfiladeiros. E eu fico pensando: desfiladeiro na minha mente, concepção, é abismo. Está entendendo? Eu me lembro o dia que nós decidimos descer no abismo com um cara super treinado em abismo. Não, rapaz, não sei, rapaz. Eu já desci no abismo. Eu faço, eu aconteço, fica tranquilo. Falei: rapaz, não, vamos se perder aí. Não, rapaz, fica tranquilo. A gente vai com os barbantinhos amarrando nas árvores. Meu irmão, Meu Deus. nós descemos esse cidadão amarrando barbante na 9 horas da manhã. Tá descemos lá embaixo no campinho lá. Rapaz, melhor a gente voltar porque vai dar uns 4 horas da tarde. Tô com fome. Não, tentando voltar. Cadê o barbante que eu amarrou, rapaz? Rapaz, os outros começaram na tremedeira. Um começou a chorar. O outro começou a ficar nervoso, queria bater em todo mundo. Calma, gente, calma. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar, meu. E vai pra lá e vai pra cá, meu irmão. Nós passamos aqui, mas a mata tá fechada. Cadê o barbante que tu amarrou, meu? Não achava nada. Vamos fazer o seguinte: vamos indo, chegar no Maria de Lima, aí a gente sobe na casa. Rapaz, chegamos aqui atrás do colégio. Começamos a subir, tem uma rampa aqui que parece jogar em tudo, dá pra subir, rapaz. Chegou lá em cima, o negócio era assim. A gente, rapaz, não dá pra passar. E desce tudo de novo. Falei:
E um querendo brigar com o outro. Para aí, tu tá ruim aí, meu irmão, olha só. Falou que conhecia o caminho. Aí, calma. Desce tudo de novo. E vai lá pro Maria de Nilo. Chega no terreno dos outros cachorros pra corre! Tá entendendo? Aí a gente fala, meu Deus, amado. Aí o cara acha assim, é fácil. Não é fácil não. Fácil não. Tá entendendo? Eu fico pensando, o Jonatas, ele olhou aquele desfiladeiro e falou assim, o exército inimigo tá lá em cima. O nosso exército tá parado aqui debaixo da árvore. Vamos lá de chaladinho, vamos arrebentar com eles. Rapaz, eram 30 mil carros. 30 mil carros deve ser aí pelo menos uns 3, 4 homens em cada carro. Eram 6 mil cavalos, 6 cavaleiros. Aí ele fala assim, vamos lá exército, 600 homens. Ninguém ia, já estava todo mundo com medo. Ele falou assim, vamos eu e tu? Vamos embora. Como é que nós vamos chegar lá? Ah, rapaz, a gente escala aquele abismo ali. Rapaz, Jonatas, ele sabia o tamanho da dificuldade. Ele sabia o tamanho do problema, mas ele declarou lá no verso 6 assim, se o Senhor for conosco, se Ele for nos ajudar nisso, nada poderá impedi-lo de nos dar vitória. Sejamos nós muitos ou poucos, né? Porque a versão que eu li estava só poucos, mas a outra versão da Bíblia está muitos ou poucos. Bozés, uma dos desfiladeiros se chamava Bozés. Pelo que eu pesquisei, dizia que era brilhante. Falei, brilhante. Pô, brilhante fala de sucesso, meu irmão. O negócio é fácil. Se falou brilhante, é esse aí que eu vou. Mas a verdade é a seguinte: eu tenho aquela frase, né, na mente que vem dos antigos. Nem tudo que reluz é ouro. Tá entendendo? Aí a gente fala assim, não, porque tá brilhando, porque aqui é o caminho certo, não sei o quê. E o Miles Monroe, ele falava uma frase que eu não me recordo muito bem, porém ele queria dizer o seguinte, que o maior inimigo do seu progresso é o seu último sucesso. Rapaz, eu preguei hoje, eu fiz, aconteci, não sei o quê. Agora eu sou um pregador muito bom, agora eu sou um cara. Aí eu paro de estudar a Bíblia, eu paro de orar, eu paro de buscar o Senhor. Por quê? Porque agora já está cheio de convite. E aí, chega lá eu esqueço que, eu só consegui pregar porque eu orava, porque eu buscava, porque eu jejuava, porque era o Senhor que me usava. Aí a gente esquece do maior detalhe. A gente acha que o sucesso que está brilhando na nossa frente vai nos dar vitória. Mas eram dois penhascos, eram dois desfiladeiros que ele teria que escalar para chegar no inimigo. Era uma dificuldade muito grande. Era muitas das vezes a gente achar que o sucesso está nos levando para algum lugar, e a verdade é que o sucesso está só nos arruinando. Está entendendo? Então, um daqueles desfiladeiros que ia trazer a dificuldade para ele se chamava Brilhante. E aí, a gente precisa entender, para a gente alcançar realmente o que Deus quer, a gente vai ter que superar as coisas que muitas das vezes estão brilhando na nossa cara. A gente vai ter que superar as situações que muitas das vezes vão querer nos deixar orgulhosos. E entender que não é ter orgulho diante do Senhor, mas é ser o orgulho dele. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu me lembro de Jesus. Jesus num dia entrou na cidade, sentado no burrinho. Todo mundo, Hosana, Hosana, todo mundo aplaudindo, fazendo e acontecendo. Aí Jesus, no outro dia, o mesmo povo que estava gritando Hosana, estava dizendo, crucificam, crucificam. E a gente se engana muitas das vezes. Só que Jesus, ele não estava enganado. Um dia a igreja de Jesus cresceu, gigante. Do nada, Jesus multiplicou pães, peixes. O que aconteceu? Daqui a pouco era 5 mil homens, quase 20 mil pessoas seguindo a Jesus. Jesus olhou, podia falar assim, opa, vou abrir minha igreja, vou recolher o dízimo, uma oferta, vou fazer acontecer. Jesus falou assim, ei, pecadores,
estão me seguindo apenas por causa do pão e dos peixes. Vocês não querem compromisso comigo. Quem quer realmente me seguir vai ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. E rapaz, o discurso desse cara é muito duro. Aí a Bíblia vai dizer que todos foram embora, inclusive muitos dos seus discípulos. Então não se iluda com as coisas brilhantes. Nós dançamos, nós fizemos, nós acontecemos, e agora eu estou sendo chamado para isso, chamado para aquilo. Agora eu estou cantando em tudo quanto é igreja, agora eu estou pregando em tudo quanto é canto, porque eu sou o bom. Aí quando você acha que é o bom, né, o mundo ele te leva lá em cima. E do nada ele te dá uma banda, tu vai lá no fundo do poço. Igual quem? Igual o Cabum. Igual o Cabum. Então, Moisés, brilhante. Sené, espinhoso, escorregadio. Sené mostra o caminho das dificuldades, mas nem as dificuldades puderam parar Jonas. Por mais que ele tivesse que passar por um lugar que parecia ser ouro puro, agora ele está passando por um lugar que é escorregadio. E aí a Bíblia vai dizer que Jonas escalou usando as mãos e os pés. Algumas versões vão dizer assim: Jonas escalou de patinhas. Né? E outros agachado. E o escudeiro foi logo atrás de Jonas. Jonas começou a derrubá-lo e o seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. Então caiu o terror sobre o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam no destacamento e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve pânico terrível. Verso 13 ao 15. Em terceiro lugar, Deus nos dará vitória, sejamos muitos ou poucos. Essa aqui é a versão que tem poucos. Somos fracos, mas Deus é poderoso. Infeliz o homem que confia nas suas próprias forças. Né? Jonas, ele teve a estratégia correta. Ele soube como subir aquele morro escorregadio de patinhas, de mão, pé, joelho firmado no chão, agarrado. E aí o mais interessante é o seguinte, vamos voltar aqui, de patinhas, e o escudeiro foi logo atrás. Jonas começou a derrubá-los e o seu escudeiro logo atrás dele. Sabe o que eu pensei? Falei, rapaz, sobrenome de Jonas era quê? Jonas Grace. Foi aí que o cidadão inventou o jiu-jitsu, meu. Ele veio abaixadinho e já jogou pro chão, já deu um double leg, ou um single leg, e o outro atrás já, pá, matava. Tá entendendo? Mas a verdade é, Jonas ele veio por trás dos cidadãos, por baixo dos cidadãos e saiu puxando, derrubando eles. Deus deu a estratégia correta. Está entendendo? E Deus ele vai cada dia nos dando a estratégia certa para vencer os inimigos, para vencer as adversidades, as situações que a gente tem que enfrentar. Essa semana eu passei por uma parada que eu falei, rapaz, entendi, estratégia certa. Certíssima. O inimigo entrou em pânico e começou a se matar. Jonas e o seu escudeiro entra no exército inimigo, entra no arraial dos caras, e de repente o cara tá aqui conversando, não sei o que, daqui a pouco ele olha, mas cadê o cara que estava conversando comigo? Já foi, pum, foi também, e pum, aí eles começaram a se apavorar, eles começaram a ficar tão desesperados que eles falaram, opa, tem alguém aqui, tem alguém matando todo mundo aqui, o exército inimigo invadiu. Não era um exército, eram 2 homens. Está entendendo? Ao ponto de que eu penso que talvez ele estava com a espada na mão. O parceiro chegou perto, ele
matou o próprio parceiro. Ele não quis saber quem é que pegou. Ele saiu matando. E aí começou, né, se degladiar. O próprio exército filisteu começou a se matar. Os soldados de Israel, né, de Saul, que estavam junto, que se debandearam para o exército inimigo, agora eles falam: opa, vamos para o lado de Saul. Saul, que estava lá embaixo, começou a ver que tinha alguma coisa estranha no exército inimigo. Porque começou uma guerra gigantesca. O exército inimigo começou a se matar e uma guerra, uma confusão gigantesca. E nada com nada, todo mundo, né, confuso. Aí Saul falou assim: quantos nossos soldados aí? Vê se está faltando alguém. Aí começaram a contar, falou assim: está faltando Jonas e o seu pai. Está faltando 2. Aí Saul decide sair e ir no exército inimigo. Está entendendo? Mas o exército de Israel só vai contra o inimigo por quê? Porque 2 tomaram a iniciativa. Eu fico pensando, muitas das vezes nós somos assim: se a Cíntia for, eu vou. Se não sei quem for fazer, eu faço. Aí é o dia que a Cíntia não deu para ir, então eu não vou. Aí para todo mundo porque eu não fui. A gente precisa entender assim: peraí, eu é quem preciso tomar a iniciativa, eu é quem preciso fazer. Mas é que você está chamando a minha atenção, tem que chamar a atenção do outro. Não, nós precisamos entender o seguinte: eu tenho que tomar conta da minha vida. Eu preciso dizer assim: eis-me aqui, Senhor. O que eu falei semana passada: eis-me aqui. Muitos foram chamados, muitos tiveram, né, o chamado do Senhor, mas foram poucos que disseram: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer. Senhor, eu quero abandonar as velhas práticas, eu quero abandonar o inimigo, eu quero abandonar as coisas erradas e viver o que o Senhor tem para mim. Quando a gente começa a viver a vontade do Senhor, quando a gente começa a ir de encontro o que Deus nos tem, ou quando a gente não desiste, por mais que sejam, né, estranhas situações que nós vemos nos meter por causa do Senhor, né, porque a gente entra nas coisas, a gente escuta cada coisa porque é crente. Mas tu já é pastor. Mas tu é pastor. Aí tu fala assim: agora eu desisto, eu paro. Mas no momento em que você fala assim: não vou retroceder não, eu sou chamado e escolhido do Senhor, queira o inimigo ou não, queira o inferno ou não, queira quem quiser ou não, o importante é: não posso retroceder. Quando a gente não retrocede, a gente vê uma coisa: o próprio Judas se enforca. O próprio Judas acaba se enforcando. Está entendendo? É necessário entender o seguinte: a vingança, ela não é sua, a vingança é do Senhor. Aí você vai falar assim: não, pastor, que isso? Está errado. Está falando que Deus é Deus de vingança, está falando que Deus é Deus mau. Mas a verdade é que Romanos capítulo 12, verso 19, Paulo vai dizer: a vingança é do Senhor. É Ele quem vai se vingar de quem Ele tiver que vingar. E Deuteronômio capítulo 32, que eu botei aqui para você, assim: minha é a vingança, e eu a retribuirei no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. A vingança do Senhor. Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e vou chamar para a mão, e vou bater, e vai acontecer, e vou fazer. Deixa na mão do Senhor, porque a vingança é dele. O que ele tiver que fazer, ele vai fazer. Mas muitas das vezes eu sempre penso na mesma coisa: o Judas se enforca. Para avançar é necessário passar pelo desfiladeiro. Jonas precisava vencer uma região desconfortável. Afinal de contas, não tinha uma planície pela frente, nenhuma estrada de fácil acesso, mas sim um desfiladeiro. Jonas deve ter sofrido muito ao passar pelo desfiladeiro. Inúmeras quedas, arranhões, né? Se machucando ali entre os espinhos,
o cansaço que vem. São situações que todos os dias vêm contra nós. A gente dá aquela escorregada. Meu joelho tá doendo, não podia fazer isso. A gente dá aquela escorregada, a gente capota de vez em quando, a gente se arranha, a gente se machuca. A gente chega até a se esfolar. Mas para vencermos o inimigo da nossa alma e para atingi-los antes que nos atinjam, devemos passar por um caminho estreito. Quero te pedir para se colocar de pé. Apaga a luz, por favor. Talvez você esteja aqui nessa noite e você entendeu que essa mensagem ela também é para você. Talvez porque diante das situações adversas que você enfrentou, você falou: ah, Deus, não dá mais para ficar aqui. O inimigo é muito grande. As tentações elas são muito fortes. Então é melhor eu passar para o lado de lá. Assim como o exército de Israel fez. O exército de Saul se levantou para o lado do inimigo. Alguns se esconderam. Senhor, não dá mais, eu tenho que me esconder, senão eu vou morrer. É melhor eu parar aqui, é melhor eu entrar na caverna, é melhor eu subir na árvore, é melhor eu subir nas montanhas. Eu não posso ser pego pelo inimigo. Alguns pararam por muito tempo. Mas hoje o desafio é para você voltar para frente de batalha e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, não importa o tamanho do exército inimigo, não importa as situações, eu sei que se o Senhor estiver conosco, o Senhor há de nos dar vitória. Aleluia. Sejamos poucos ou muitos, mas somos aqueles que têm uma aliança com o coração circuncidado. Talvez se você está fora dos caminhos do Senhor, ou se você está parado na obra do Senhor, eu quero orar pela sua vida. Talvez se você acha que você pode ainda mais, que você pode fazer ainda mais, e você quer receber uma oração, esse também é o seu momento. Eu tenho certeza que o Senhor não te chamou para apenas ficar parado, mas fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Existe alguém aqui nessa noite que quer receber uma oração?